olha só, aqui no estúdio a gente continua falando sobre esse tipo de violência contra a mulher, que é recorrente e precisa ter um fim, né? Eu bato um papo agora com a psicóloga Maria Aparecida Alves da Silva sobre esse tipo de comportamento absurdo. Boa tarde para você, minha querida. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Agora a gente observa aí cenas de violência assim, extrema. Chega a dar um nervoso, dar uma palpitação de ver aquilo. Essas marcas de violência que a gente vê e que essa moça veterinária vai ficar, elas não são só no corpo, não é mesmo? Eu primeiro quero dizer que sou solidária a essa mulher e a todas que passam por essa situação. É uma situação muito dolorosa. Normalmente é isso, como a repórter já falou, é uma escalada, começa de pequenos gestos de violência e culmina em situações dramáticas como essa. É importante que as pessoas que vivam essa situação busquem ajuda profissional. Cada uma vai reagir de uma maneira, mas de qualquer forma é bom que nós cuidemos, escutemos, que a população, os familiares não a condenem de forma nenhuma. Pois é, nesse momento, como é que fica o psicológico dela? Olha, é muito pessoal. Algumas pessoas podem desenvolver o que a gente chama de sintomas pós-trauma, que é a dificuldade de dormir. Vem a cena várias vezes na mente, ou às vezes ela pode desenvolver uma dificuldade em relação a essa figura ou alguém parecida com essa figura. São imagens que podem ficar semelhantes naquele episódio, mas cada uma vai reagir de um jeito. Pois é, para a cabeça da pessoa que sofre uma violência dela, digamos assim, a coisa é mais violenta quando ela assiste depois, porque com certeza ela vai ver essas imagens, ou naquele momento, assim, o cérebro consegue registrar tamanha violência, assim, o cérebro da pessoa consegue ter noção daquilo, tudo que ela está vivendo, que a gente viu que é muito rápido e muito bruto, né? Muito brutal. A percepção que nós temos de fora é muito diferente da percepção que ela vai registrar de dentro. Essa é uma pergunta importante. Por isso que em alguns depoimentos, quando as mulheres vão falar sobre o episódio, elas não conseguem ter a cena sequencial, porque o nosso cérebro protege a nossa experiência de dores extremas. Quando a gente sofre um acidente ou machuca, normalmente na hora é um susto, ou o corpo está quente, você não vê direito. Depois você vê que foi um estrago enorme, né? Isso. A percepção, às vezes, como o nosso organismo é preparado para se defender, alguns hormônios são acionados e às vezes a gente fica naquela imagem em corredor, ou o registro parece que é em câmera lenta, algumas relatam que parece que se vê de fora. São mecanismos que são acionados, que não são conscientes, para proteger a mente da mulher. Então, cada uma vai registrar essa situação de uma forma. Agora, todas experimentam essa sensação de muito medo de realmente morrer. Pois aí a cabeça de um homem que né, é covarde, não tem outro adjetivo para dar para uma pessoa que tem a capacidade de fazer isso com outro ser, ainda mais uma pessoa que não tem a mesma condição física de revidar, vamos dizer assim, né? O que ele pensa depois? Ele fica tranquilo? Porque muitos voltam a fazer, como a Camila mesmo falou, contou pra gente, que ela relatou que já tinha passado por algumas outras situações de uma certa agressão, né? Quebrou o celular, já tinha tido algumas situações nesse sentido. A coisa vai só aumentando, ele chega a esse ponto e como é que fica a cabeça? É muito importante vocês verem, se não tivéssemos essa imagem, que é dolorosa de ver, se a mulher narrasse essa violência, algumas pessoas não iriam acreditar. E talvez o próprio autor da violência diria que não foi tão grave assim. Então, quem comete atos de violência, como essa pessoa, nem sempre ele sente culpa, às vezes ele entende que agiu dentro de padrões que ele considera normal. Então, cada autor de violência tem um perfil. Alguns até, em algum momento, sentem uma culpa inicial, mas ele volta ao ciclo da violência. Quem não passa, primeiro, por um sentimento de culpa, já é mais complicado. Não sente que aquilo foi errado. A gente pode dizer que isso é uma doença? Não é uma doença. Não é uma doença? Não é uma doença. Esse é um entendimento que às vezes costuma parecer, ele tem uma doença, é um louco. Porque a gente imagina, tem que ser doente uma pessoa que tem capacidade de fazer tanto mal para outra assim, não tem dor, não tem piedade. É porque não é um transtorno, não é que a pessoa tem, por exemplo, uma alteração de consciência, é uma forma que ele desenvolveu de expressar-se socialmente. Então, essa pessoa acha que aquilo ali tá normal. Então, a maioria dos autores de violência não tem nenhum tipo de transtorno. Quando nós falamos que é um louco, normalmente a gente cria uma
estereótipo, porque as pessoas que têm transtornos nem sempre são violentas. E, na verdade, é uma expressão cultural dessa ideia de que pode resolver os conflitos pela violência. Isso vai sendo desenvolvido. Normalmente, a pessoa passou por uma aprendizagem social da violência, ou ele viveu esse tipo de prática em casa, ou viveu na comunidade, e ele vai desenvolvendo. E nós percebemos que existem certas situações de vulnerabilidade. Hoje, a gente vê um registro de aumentos de feminicídio. Nós temos pesquisas que já indicam, por exemplo, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que aumentou 44% só nesse trimestre. Pois é, uma coisa absurda. E essa veterinária não morreu por pouco, né? E já que a gente está falando em aumento de feminicídio, essa questão, nós estamos falando aí em casos recorrentes, né, de violência contra a mulher. Olha só que hoje teve também aí um caso de violência no trânsito de Goiânia. Camila Rodrigues vai contar pra gente que situação foi essa.